Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Professor Bruno aqui. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de matemática do nono ano. Na aula de hoje, vamos ver a correção dos exercícios 5 até 14 da apostila do primeiro bimestre. Tranquilo? Vamos nessa. Então, números racionais são suas representações e operações. Então, número 5, complete a tabela conforme o exemplo. Então, está o exemplo aqui, né? Está esse exemplo aqui. Então, na linha fração decimal, uma outra linha fração redutível, outra linha numeral decimal e outra linha porcentagem. Então, você pega um deles e vai completando o restante da coluna. Então, aqui 0,25, né? Está em número decimal, fração centesimal. Significa o quê? 25 sobre 100. Tá certo? Fração irredutível. Então, só eu simplificar essa fração, né? 25 centésimos. O que eu tenho que fazer? Dividir por 25, né? O numerador e o denominador. Então, eu vou obter o quê? 25 dividido por 25, 1. E 100 dividido por 25, 4. Então, a minha fração irredutível aqui é 1/4. É interessante decorar esses números decimais, essas relações, tá certo? Esse aqui é o meu 50%, é o 0,5, equivale à fração 1/2, e em fração centesimal, 50 sobre 100, né? 50 centésimos. Em porcentagem, 25 por 100, né? Vai ser o 25%. 25%. Tranquilo? No próximo, fração irredutível, 12 centésimos. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que simplificar, né? Então, vamos começar a dividir por 2, né? E eu vou obter o quê? 12 dividido por 2 vai dar 6. E 100 dividido por 2 vai dar 50. Ainda dá para simplificar. Dá sim. Então, o que eu tenho que fazer? Continuar dividindo por 2. Eu poderia dividir direto por 4, mas eu estou fazendo dessa forma para ficar bem mais didático. Então, 6 dividido por 2, 3. E 50 dividido por 2, 25. Tranquilo? Então, eu cheguei na minha fração irredutível aqui, né? 3/25. Por quê? Eu não consigo encontrar nenhum número que divida tanto o 3 quanto o 25 por esse mesmo número. A não ser o 1, né? Mas aí você vai ficar fazendo o processo infinito. Então, aqui a minha fração irredutível é 3/25. E o numeral decimal? Se é 12 sobre 100, é 0,12, né? Poxa, por quê? Simplesmente eu tenho 2 zeros aqui, então o meu número decimal vai ter 2 casas decimais. E porcentagem? 12 por 100, né? 12%. Tranquilo? Ali na fração irredutível agora, na próxima coluna, tem a fração irredutível 1/5, né? Então, olha só o que eu posso fazer. 1/5, né? Para transformar isso em fração centesimal, eu tenho que ter um denominador 100, né? Não é isso? Então, eu faço alguma coisa com 5 para ele virar o 100. É 5 vezes o 20, né? 5 vezes 20. Vai dar 100. E aí eu tenho que fazer o que no numerador? Multiplicar por 20 também. 1 vezes 20, 20. Então está aqui minha fração centesimal. 20 sobre 100. Posso já fazer a porcentagem aqui direto, né? Não posso fazer a minha porcentagem aqui? Então a minha porcentagem é 20%. Certo? 20 sobre 100, 20% aqui na minha porcentagem. E numeral decimal? Numeral decimal é simplesmente eu pegar o 20 sobre 100, né? E eu colocar esse número com 2 casas decimais aqui, né? Então vai ficar 0,20. E aí eu vou ignorar esse zero aqui. Então, na verdade, é 0,2. Eu poderia fazer assim também, ó. 20 sobre 100. Aí eu simplificava esse zero aqui com esse zero, ou seja, dividir em cima e embaixo por 10. E eu tenho 2 décimos, né? 2 décimos. Então, na verdade, eu tenho uma casa decimal. Então, é 2, 0,2. Uma casa decimal. Então, é 0,2 aqui. O próximo, porcentagem, 75%. Vou para cá, para cima direto, né? Já é fácil. Por 100, 75 por 100. Tranquilo? E o numeral decimal? É o quê? Eu tenho dois dígitos aqui, eu tenho 2 casas decimais. Então vai ficar 75, 0,75. Simplificando. Agora vamos simplificar. 75 sobre 100. Simplificando, eu vou dividir por quanto? Por 15? Não. Por
por 5, né? Por 5. Dividido por 5 e aqui dividido por 5, para ficar bem mais tranquilo. Então, quando eu pegar 75 e dividir por 5, eu vou obter 15. E 100 dividido por 5, eu vou obter 20. Tranquilo? Agora vamos seguir. 15 20avos, ainda dá para simplificar. Eu posso ainda por 5, né? Por 5. Então, 15 dividido por 5 vai dar 3. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, eu encontrei a minha fração aqui irredutível, 3/4. Eu poderia simplificar essa fração direta dividindo por 25. Você nota que 75 dividido por 25 vai dar 3. E 100 dividido por 25 vai dar 4. Então, eu poderia fazer direto. Próxima coluna ali. Tem o numeral decimal, 1,15, 1,5. Então, na verdade, isso em fração centesimal vai ser 1,5, né? 1,5 na verdade é 15 sobre 10, né? 15 sobre 10. Tem uma casa decimal aqui, né? E simplesmente eu arranco a vírgula fora e coloco um zerinho embaixo. Só que eu quero fração centesimal. Então, na verdade, o denominador tem que ser 100, né? Então, eu multiplico por 10. Aí eu vou obter o quê? 150 centésimos. Aí eu vou corrigir aqui em cima. 150 centésimos. 150 sobre 100. E aí, em porcentagem, eu venho para porcentagem, fica mais fácil. Eu tenho o número de cima e o denominador 100, né? Olha os outros aqui, ó. O número de cima 75, o denominador 100, 75%. O número de cima 20, né? O numerador, no caso, né? E o denominador 100, 20%. Então, aqui vai ser a mesma coisa. É só eu pegar o numerador, 150, e colocar o porcento. Fração irredutível. Eu vou partir dessa fração aqui que eu já tenho, né? Que é 1,5, né? 15 décimos, né? 15 décimos. Que é como eu obtive o 1,5. Então, simplesmente eu vou dividir por 5, né? Por 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. E 10 dividido por 5 vai dar 2. 3 meses é a minha fração irredutível. Não consigo mais simplificar. Tá certo? Próximo. 235 centésimos. Então, em porcentagem, eu já vou para a porcentagem. É 235%. Beleza? Numeral decimal. Eu tenho 235. E aí eu tenho 2 zeros aqui embaixo. Então, eu vou ter 2 casas decimais. Simplificando. Então, vamos simplificar essa fração. Vou colocar aqui de verde para ficar diferente. 235 centésimos. Então, vou dividir por 5, tá? Então, 100 dividido por 5... 100 dividido por 5 vai dar 20, né? E 235 dividido por 5 vai dar 47. 47. Então, eu cheguei na fração 47 20avos. Não tem nenhum número que eu possa simplificar mais. Não tem, não vou encontrar. Então, eu encontrei minha fração irredutível. 47 20avos. E o último ali, porcentagem. Ali tem 190%. Então, vou direto aqui para a fração centesimal. 190 sobre 100. A fração irredutível, eu vou simplificar, né? Que é bem simples simplificar essa fração. Ó, 190 sobre 100. Simplesmente eu vou dividir por 10, ou seja, eu vou cortar esse zero com esse zero. Fazer isso, cortar esse zero, é simplesmente dividir por 10. Então, eu tenho 19 décimos. Tá? Minha fração irredutível. 19 décimos. Você pode perceber que eu não consigo encontrar nenhum número que divida o 19 e o 10 ao mesmo tempo. E são números primos entre si. Numeral decimal. Então, simplesmente, eu colocar o 190, né? E aí eu ver quantos zeros tem aqui embaixo, né? Tem 2 zeros. Então, vai ter duas casas decimais, né? 190, eu coloco uma vírgula, 2 casas decimais, beleza. Só que esse número aqui, 1,90, eu coloco assim dessa forma, 1,9. Eu ignoro esse último zero. Que nem eu fiz aqui com esse 0,20, eu coloquei 0,2, eu ignoro esse zero aqui. Certo? 1,9 é a minha resposta. Vamos para o próximo. Número 6. Determine se os números decimais a seguir são exatos ou periódicos. Então, o que é um decimal exato? É aquele que eu consigo contar exatamente a quantidade de casas decimais. Se eu conseguir contar, eu tenho um decimal exato. E se eu não conseguir contar, ou seja, a quantidade de casas decimais é infinita? Aí ela pode ser infinita e periódica ou infinita e não periódica. E o que é periódico? Significa que eu vou ver uma repetição de algarismos. Tá certo? Uma repetição. Vamos ver o que seria essa repetição, ou seja, o meu período.
Então, na letra A, eu tenho 0,75, né? Eu consigo contar a quantidade de casas decimais aqui? Sim, ó, duas casas. O 7 e o 5 aqui, né? Os algarismos 7 e 5. Então, tem duas casas decimais, eu consigo contar. Então, é um decimal exato. Tá? Decimal exato. Agora aqui, letra B, 5,222 reticências. Essa reticência significa que há uma quantidade infinita de dígitos 2 se repetindo. Então, eu consigo identificar o que é o período aqui. O que é o período? Esse algarismo, a quantidade de algarismos, né, depois da vírgula, que se repetem. No caso aqui, eu tenho um algarismo que está se repetindo, é o 2, né? E depois da vírgula. Esse é o meu período. Então, é periódico. Na letra C, 0,5. Na letra C, eu consigo contar a quantidade de casas decimais desse número? Consigo. Tem uma casa decimal, é o algarismo 5 aqui, né? O dígito 5. Então, tem uma casa decimal? É um decimal exato. Na letra D, 0,222 reticências. Eu tenho uma quantidade aqui infinita de casas decimais, após a vírgula, não é? Então, esse daqui, eu tenho que observar e identificar meu período. Meu período aqui é o 2. Certo? Aqui eu estou diante de uma dízima periódica simples. Então, esse número é periódico. Na letra E, a mesma estrutura desse número aqui, 0,222 reticências, é esse daqui, 0,777 reticências. A diferença é o quê? Um aqui é o 2, outro aqui é o 7. Então, isso aqui também vai ser periódico. E o meu período, nesse caso, é o 7. Tá? É quem está se repetindo. Tranquilo? O meu período aqui é o 7. Aqui o meu período é o 2. Na letra B também é o 2. Na letra F, 1,15444 e assim por diante. Esse número aqui está um pouquinho diferente, né? Mas eu consigo ver que eu não tenho como contar a quantidade de casas decimais. É infinita, né? Beleza. Passo número 1. No passo 2, o que eu verifico? Eu consigo identificar o período, ou seja, algum algarismo ou sequência de algarismos que se repetem? Sim, aqui é o 4. Então, meu período aqui é o 4. Então, é periódico. Diferente desses outros números aqui, ó, que eu consigo verificar que após a vírgula só tem o período, nesse número, eu tenho aqui um pessoal que é meio intruso, né? É o 15. Ele está antes do período, né? E aí eu chamo esse número de antiperíodo. E mais, esse número não é uma dízima periódica simples, é uma dízima periódica composta. Por que é uma dízima periódica composta? Porque eu tenho alguém ali no período chamado de antiperíodo. Tá certo? Na parte período não, eu tenho ali após a vírgula um número que eu chamo de antiperíodo. Ou é um número, ou é um algarismo, ou é uma sequência de algarismos, sendo que ele não faz parte dessa repetição. Você vê que é 15, depois 4, 4, 4, 4, 4 e por aí vai. É 1, 5 e uma sequência de 4. Então, esse númerozinho é o antiperíodo. E quando eu tenho essa estrutura, eu tenho uma dízima periódica composta. Tá beleza? Na letra G, 2,50, eu tenho duas casas decimais. Consigo contar? Decimal exato. E na letra H, 50,6. Eu tenho uma casa decimal. Eu consigo contar. Então, é um decimal exato também. Beleza. No número 7, para cada uma das dízimas periódicas a seguir, identifique o período. Então, identificar o período é procurar, após a vírgula, qual é a sequência de algarismos, ou algarismo ou algarismos, que se repetem. Na letra A, 0,25, 25, 25, 25, eu estou vendo ali quem está se repetindo, né? É o 25. Então, o meu período é o 25. Na letra B, 1,7777, quem está se repetindo após a vírgula? É o 7, né? Então, o meu período é o 7. Letra C, 12,0101 reticências. Significa que o meu período ali vai ser o 01. Tá certo? Na letra D, 2,35555 infinitos 5. Então, o que vai acontecer ali? O 3 faz parte do período? Não. Ele é a pessoinha, o camarada, que eu chamo de anteperíodo. Estou diante de uma dízima periódica composta, porque tem esse anteperíodo, tem um intruso ali, e o meu período é o 5. É quem está se repetindo. Na letra E, a mesma estrutura, dízima periódica composta. Por quê? Eu tenho esse 2 aqui, ó, que é o meu anteperíodo,
E o meu período aqui é quem? É o 1, né? Então, o período é o 1, porque ele que está se repetindo. Tranquilo? E na letra F, 1,034, 034, 034. Meu período vai ser o 034. Tá beleza? É ele que está fazendo parte da repetição. E mais um exemplo aqui, vou pegar essa letra F aqui, eu posso representar esse número também de outra forma, tá? Seria 1,034 e um barrado, assim, uma barra em cima do 034, em cima do período, tá certo? Então, a dízima periódica simples ou composta pode vir dessa forma. Como é que seria a letra D, que é uma dízima periódica composta? Seria assim, ó, 2,35, e aí a barrinha estaria só em cima do 5, porque o 5 é o período. Tá certo? Na letra B, 1,7 e a barrinha em cima do 7. É uma outra forma de escrever as dízimas periódicas também, dessa forma. Tá bom? Vamos lá para o número 8 agora. Efetue as divisões e classifique cada numeral racional em decimal exato ou dízima periódica. Então, em decimal exato ou dízima periódica. Então, olha só. Vou te dar uma dica aqui bem fácil, que é a seguinte. Toda vez que você tiver um denominador 9 ou sequência de 9, você olha para o numerador. O que acontece aqui? Eu tenho um algarismo no numerador, 4, né? E um algarismo 9 no denominador. Então, isso aqui vai ser uma dízima periódica. E ela é assim, ó, 0,4, 4, 4, reticências. Tá certo? Então, o que acontece? Se eu pego, transformando esse número decimal para a fração geratriz, que é a fração que gera a dízima periódica, como é que eu faria? Eu observaria o período, então o período vai ficar no numerador, e no denominador fica uma sequência de noves para a quantidade de algarismo do período. Então, o que seria essa sequência de noves? Como eu tenho um algarismo do período, eu vou colocar um 9 aqui. Então, aqui você está sabendo uma forma mais maceteada, né? Mais rápida, mais fácil de resolver, transformar em fração geratriz uma dízima periódica. Tá certo? Então, você já, de cara, já sabe que é uma dízima periódica. Você não precisa nem fazer essa conta. Mas você faça aí para treinar, tá bom? 28 quintos. Outra observação importante, olha só. Eu tenho um denominador 5, né? Ó, 28 sobre 5. Você pode fazer essa conta? Sim, inclusive deve. Mas eu vou te ensinar de uma outra forma. O que fazer a conta que você já tem que saber, né? Como é que faz a conta com vírgula e tal, dividir em número decimal, você tem que saber fazer isso. Então, o que acontece aqui? Ó? Quando eu tenho um denominador 5 ou 2, ou potência de 5 ou potência de 2, a minha intenção é buscar algum denominador 10, ou potência de 10, 10, 100, 1000, por aí vai. Então, olha só, como eu tenho 5 no denominador, eu consigo encontrar alguma coisa 10 aqui, não consigo? Um denominador 10? Sim, é só multiplicar aqui por 2. 5 vezes 2, 10, né? Agora, como eu multipliquei por 2 aqui, eu tenho que multiplicar o numerador também por 2. E eu vou ter que fazer o quê? 28 vezes 2. Vai dar 56. E aí eu tenho 56 décimos. Aí eu lembro, ó, pô, eu tenho um zero aqui no denominador, então simplesmente o número vai ser um número decimal dessa forma, 5,6. Tranquilo? Então eu já sei que é um decimal exato. Beleza? Letra E. Então eu tenho 7 onzeavos. Você primeiramente vai fazer igual está nos exemplos aqui, 7 dividido por 11, mas tem uma outra forma interessante, olha só. Esse número aqui, 11, eu consigo fazer ele virar 99, não consigo? É só multiplicar 11 por 9. É possível isso, né? Sim. Qual é o meu objetivo aqui? É lembrar das dízimas periódicas, fica mais fácil. Então, se eu obtive um denominador 99, o que acontece com o numerador aqui? Eu peguei o 9 e multipliquei por 11, né? Então, eu tenho que pegar aqui o 9 e multiplicar por 7, que vai dar 63. Não é isso? Então, beleza. 63 de 99 avos. Tá? Para que tu fez isso? Eu fiz para a seguinte situação. Eu tenho 2 9 aqui no denominador, eu tenho 2 algarismos no numerador. Então, isso aqui vai ser 0,63, 63, 63 e por aí vai. Você pode tirar essa prova real dividindo 7 por 11. Você vai encontrar isso. Tá certo? Então, eu tenho 2 algarismos no numerador, eu tenho 2 9 no denominador. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Beleza? E aqui na letra F, 82 quartos. Então, 82 quartos. Lembra que eu falei que se você tiver no denominador um 5 ou um 2, ou potência de 5 ou potência de 2, você pode fazer alguma coisa virar fração decimal?
Pode fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou fazer um procedimento aqui, pode ser feito de outra forma. 4, eu vou dividir por 2. E aqui eu vou dividir 82 por 2. Para acontecer o quê? Ficar 41, né? 82 dividido por 2, 41. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Eu tenho 41 meios, né? E agora eu consigo fazer isso virar alguma coisa com denominador 10. Ou 10, ou 100, ou 1000, por aí vai. Mas eu estou fazendo por 10 aqui. Então, o que eu vou fazer? 2 vezes 5 vai dar 10. E 41 vezes 5 vai dar 205. Poxa, eu obtive uma fração com denominador 10. Então, simplesmente, essa fração aqui, ela pode se tornar um número decimal. Na verdade, é o 205, né? E aí, como tenho um zero, eu vou ter uma casa decimal. Então, aqui eu tenho o número 205, 20,5, né? Então, é um decimal exato. Certo? Mas vocês façam aí conforme está nos exemplos, né? Aqui é para você dividir o numerador pelo denominador e verificar se é dízima periódica ou um decimal exato. Vocês vão obter o mesmo resultado que eu estou tendo aqui, sendo que vocês vão fazer de uma forma diferente. Número 9. Sejam A igual a 2,39, 39, 39 e B 7,18, 18, 18. Escreva. Letra A. Fração geratriz da dízima periódica representada pela letra A. Então, a letra A é 2,39, 39 e por aí vai. Existe aqui um relembrando, que é uma forma mais rápida de você... Mais rápida não, a forma da onde que a gente chega na fração geratriz de uma dízima periódica. Só que eu vou te ensinar aqui uma forma mais prática. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o número todo, desde o começo até o período. Então, eu identifiquei que é o meu período, né? É o 39. Então, você vai colocar esse número aqui, ó, 239. Aí você vai subtrair a parte que não faz parte do período. A parte que não faz parte do período é só esse 2 aqui. Ó, é só esse 2 aqui. Então, vai ficar 239 menos 2. E no denominador, você vai colocar uma quantidade de 9 para a quantidade de algarismos que tem no período. O meu período é o 39. Então, eu tenho 2 algarismos, né? Então, eu vou colocar 2 9 no denominador. Pronto. Agora, 239 menos 2 vai dar 237 sobre 99. Tá certo? Cheguei aqui na minha fração geratriz da minha dízima periódica. Eu posso até simplificar essa fração, mas vou deixar ela assim dessa forma. Tá bom? Poderia simplificar e tal, dividir por 3, mas vou deixar assim dessa forma. Se você pegar 237 e dividir por 99, você vai encontrar exatamente esse númerozinho aqui, 2,39, 39 e por aí vai. Tá beleza? É uma forma mais prática de encontrar a fração geratriz da dízima periódica. Na letra B, 7,18 reticências. Então, olha só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar o período. O meu período é o 18, né? Então, eu vou começar o número, que eu vou colocar no numerador, até o último algarismo do período. O último algarismo do período aqui é o 8, né? O período é 18. Então, esse númerozinho, 718, ele vai para o meu numerador, 718. Tá certo? É só isso? Não. Eu tenho que subtrair de quem não faz parte do período. Quem não faz parte do período é o 7, né? Só o 7. Não tem nenhuma parte aqui anteperíodo, né? Então é só o 7. Então 718 menos 7. E no denominador, eu vou colocar uma quantidade de 9 para a quantidade de algarismo que tem no período. Como eu tenho 1 e 8, né? Eu tenho 2 algarismos, vai ficar 1, 9, 2 9. E aí, finalizando, 718 menos 7, 711 sobre 99. Está aqui a minha fração geratriz dessa dízima periódica do B aí. Agora, há um pedido a mais aqui no exercício, né? Determine A sobre B de forma irredutível. Quem é A e quem é B? O A é esse camarada aqui, né? E o B é esse camarada aqui. Por que eu não quis simplificar essas frações aqui? Porque acho que foi mais fácil na hora de simplificar agora nesse exercício. Ó. O A é 237 sobre 99 sobre e o B
711 sobre 99. E agora eu tenho uma divisão de frações, né? Como é que eu faço? Repete a primeira, 237 sobre 99, e multiplica pelo inverso da segunda. Como a segunda é 711 sobre 99, vai ficar 99 no numerador e 711 no denominador. E aí eu venho simplificar, né? 99 com 99, eu não vou multiplicar isso aqui, porque vai ficar um número muito grande. E aí vai ficar, na verdade, 237 sobre 711. Tá certo? Só que eu tenho como simplificar isso ainda, né? Ó, se você perceber, 7 mais 3, 10, mais 2, 12. E o denominador é 7 mais 1, 8, mais 1, 9. Então, uma soma 12 e uma soma 9. Esses dois números são divisíveis por 3, tá certo? E aí você verifica que 237 vezes 3, 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, na verdade, aqui vai ser 237, o denominador 711 é 3 vezes 237. E eu posso simplificar mais uma vez, ó. Simplifico 237 com 237. Ou seja, dividir o numerador por 237, ou seja, 237 dividido por 237 vai dar 1. O denominador, 711, né, que é 3 vezes 237, eu vou dividir por 237. Vai sobrar o quê? O 3. Está aqui a minha fração irredutível. Beleza? Vamos seguir. Número 10. A professora pediu que cada aluno sorteasse uma fração. Qual desses alunos sorteou a fração equivalente ao número decimal 0,25? 0,25, lembrando, é 25 sobre 100 e é igual a 1 sobre 4. Porque 25 dividido por 25 vai dar 1 e 100 dividido por 25 vai dar 4. Então, na verdade, a Ana que falou o número equivalente ao decimal 0,25. Vamos ver a letra B. A letra B tem um número 2/5, né? A fração 2/5. Vamos ver que número decimal isso equivale? Então, olha só. Lembra que eu tenho um denominador 5, né? Eu posso fazer isso aqui virar um 10, né? Alguma coisa 10, alguma coisa 100, alguma coisa 1000. Então, é só multiplicar por 2 no denominador e eu também tenho que multiplicar por 2 no numerador. Então, vai ficar 4 décimos, que é 0,4. Não é o 0,25, né? Não vai ser. Ali o Carlos, 15 sobre 25. Tá certo? Vou fazer aqui um processo que de repente pode parecer mais demorado, mas não. Vou fazer dessa forma, ó. Eu vou dividir, eu vou encontrar alguma coisa 5 aqui, ó. Vou dividir por 5. E aqui também por 5. Para quê? Para que 15 dividido por 5 vai dar 3 e 25 dividido por 5 vai dar 5. Agora eu multiplico por 2. Agora eu multiplico por 2. Por quê? Eu vou obter 5 vezes 2, 10, né? 2 vezes 3, 6. 6 décimos, né? Que é 0,6. Tá certo? 75 centésimos é uma fração que você tem que decorar. Em decimal, equivale a 0,75. E em fração, equivale a 3 quartos. Tá certo? Lembra de uma pizza em que você pegou e dividiu ela por 4. Cada pedaço desse equivale a 25%, né? Ou 1/4. 1/4 da pizza. Cada pedaço desse que eu estou colocando aqui. Se você pegar 3 pedaços, ou seja, 3 partes de 4, 25, 50, 75. Então, esses 3 quartos é o meu 75%. Beleza? Vamos seguir. Número 11. Represente geometricamente os números racionais. Então, estão aqui os números racionais, você tem que colocar eles na reta, né? Naqueles espaços ali. Ou A ou B, em algum lugar vai ser cada um desses números. Então, vamos ver primeiramente, é mais fácil eu colocar em número decimal para eu saber a localização exata. Então, 2/5, para não perder tempo, 2/5 eu já fiz aqui, né? É 0,4. Aqui, ó. Já fiz as contas todinhas. Então, 2/5 é o meu 0,4. 3 quartos, se eu tenho 3 quartos, que é 0,75, tá feita a conta ali, meu 3 quartos, né, menos 3 quartos, vai ser menos 0,75, né? Fica mais fácil, né? 5 meios, imagina que é R$5 dividido para 2 pessoas. Dá R$2,50 para cada um, 2,5. Menos 6 meios é 6 dividido por 2, 3, né? Só que tem um menoszinho aqui, menos 3. E 6/5
Lembra que eu tenho um denominador 5 e eu posso fazer isso virar alguma coisa com 10? Né? É só multiplicar por 2 no denominador e no numerador. 6 vezes 2 vai dar 12. E 5 vezes 2 vai dar 10. Aí eu tenho 12 décimos, né? Então, na verdade, eu tenho o número decimal 1,2. Agora eu achei cada um deles, né? Agora é só localizar na reta. Vamos ver. Olha só. Aqui eu tenho um número. Vamos fazer a partir do A aqui. Observa aqui que esse daqui vai ser o meu A. Então, o A é o menos 3. Já encontrei quem é o A. O B está entre o 0 e o menos 1, tá certo? Está mais perto ali do menos 1. Ou seja, ele é quem? Então, vamos ver aqui quem é negativo, primeiramente. Pô, só tem um ali, né? 0,75 negativo. Não tem mais nenhum outro número negativo. Tem o menos 3, mas já foi utilizado, é o A. Então, na verdade, o meu B aqui é menos 0,75. Eu marco aqui, ó, B. Vamos prosseguir. Aqui o C. O C está entre 0 e 1. Está entre 0 e 1. Podia ser quem? Pô, não pode ser isso aqui, né? 2,5, porque está entre 0 e 1, é maior que 0 e menor que 1. Então, o meu C é o 0,4. Aqui vai ser o meu C, né? O meu C. Agora, o D, na sequência. O D, ele está entre 1 e 2. Pô, quem está entre 1 e 2 aqui é 1,2. Sobrou quem? 1,2 e 2,5. Pô, está entre 1 e 2, 1,2, né? Então, aqui o meu D vai ser 1,2. Tá certo? Que é a fração 6/5, né? E a letra E? A letra E está entre o 2 e o 3. Pô, 2,5. Está exatamente entre o 2 e o 3. Na metade ali. É o E. Beleza? Então tá. Vou colocar aqui o 2,5. Tá certo? Então as frações estão aqui. As frações estão aqui. E os decimais equivalentes a essas frações estão ali envolvidos de azul. Então é só você verificar direitinho quem é cada um deles na reta. Vamos para o 12. Descubra o valor do bloco no topo da pirâmide, sabendo que a soma dos blocos consecutivos que estão abaixo determina o valor dos blocos de cima. Então, vamos interpretar o que significa isso. Olha só. Se você pegar dois blocos aqui consecutivos e somá-los, por exemplo, 1,2 mais 3,8, vai dar 1 mais 3, 4, 0,2 mais 0,8, 1, né? 4 mais 1, 5. Então, somando esse com esse, vai dar esse. Tá certo? Se eu somar os dois, vai dar o de cima. Beleza, né? Então, a gente pode completar. Como que a gente vai completar? Eu tenho 3,8 e eu tenho menos 2. Então, aqui vai ser o quê? 1,8, né? Se eu pegar 3,8 e subtrair de 2, né? Eu vou achar 1,8. Ou seja, 3,8 mais menos 2, 1,8. Menos 2 mais 3 vai ficar o quê? 1, né? Que é a mesma coisa que 3 menos 2, 1. 3 mais menos 7 é a mesma coisa que 3 menos 7, que é menos 4. Consegui já completar os tijolinhos de cima. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse camarada aqui. Ó. Vou pegar 5 mais 1,8. 6,8. 1,8 mais 1. 2,8. 1 mais menos 4. Menos 3. Agora eu vou seguir aqui nesse tijolinho. Como é que eu vou obter? Somar esses dois, né? Ou seja, 6,8 mais 2,8. Eu vou obter 9,6. Ou seja, 6 mais 2, 8, né? 0,8 mais 0,8 é 1,6. 8 mais 1,6, 9,6. 2,8 mais menos 3 vai dar menos 0,2. Tá certo? Tá certo? 3. É a mesma coisa que eu pegar 2,8 menos 3, né? 2,8 menos 3. Menos 0,2. E agora, para finalizar, 9,6 e menos 0,2. Eu vou somar, né? 9,6 mais menos 0,2. 9,4. Tá certo? É a minha resposta. Tranquilo? O próximo. Ali o bloco verde. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, a mesma estrutura, só que está um pouco espalhado aqui. Então, vou montar esse quebra-cabeça. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, tá certo? E aí eu vou pegar 0,5 e somar com 3, né? Na verdade, eu tenho uma dívida de 3 e estou devendo, eu tenho no meu bolso 50 centavos.
Então, eu continuo devendo 2,50. Tá certo? Agora aqui, eu tenho menos 3 aqui embaixo, eu tenho 3 lá em cima. Então, tem que ser um número aqui que somado com menos 3 vai dar 3. 6 mais menos 3 vai dar 3. Pronto. Eu consigo encontrar isso daqui, não consigo? Consigo. 6 mais menos 4, 2. É a mesma coisa que 6 menos 4, 2. Eu posso obter esse aqui também, não influencia. Para eu chegar no último, esse número aqui não vai influenciar. Mas vamos fazer. Ó, aqui eu tenho menos 4, somado com alguma coisa, deu menos 4,5. Então, aqui é menos 0,5, né? Quando eu pegar menos 4 mais menos 0,5, vou obter menos 4,5. Vou subir agora, encontrar esse tijolinho daqui. 3 mais menos 2,5 é 0,5, né? Pensa assim, R$3 no bolso que eu tenho que pagar 2,50. Então, vai sobrar 50 centavos, 0,5. 3 mais 2, 5, bateu, ó. 3 mais 2, 5, bateu, tá tranquilo. E agora, 2 mais menos 4,5. Então, pensa assim, ó, eu tenho R$2 no bolso, estou devendo R$4,50. Então, eu vou continuar devendo R$2,50. Eu pago a minha dívida, quer dizer, eu pago parte da dívida e ainda fico devendo. Tranquilo? Vamos seguir agora para cima. Aqui eu vou encontrar esse bloquinho aqui agora. 0,5 mais 5, 5,5. E 5 mais menos 2,5 é raciocinado da seguinte forma. R$5 menos 2,50. Eu tenho 2,50. Tranquilo? E para finalizar, eu tenho 5,50 mais 2,50. Pensa sempre assim com dinheiro, que fica mais fácil de fazer a conta. 5 mais 2, 7. 50 centavos mais 50 centavos, 1. 7 mais 1, 8. Então, deu 8 ali na interrogação que ele estava te perguntando aí no número 12, letra B. Beleza? Vamos seguir. Número 13. Em uma loja de material esportivo, de cada 100 artigos, 34 são camisas, 25 são chuteiras, 23 são bolas e 18 são luvas. Complete a tabela. Então, lembra muito do exercício, o primeiro que a gente corrigiu hoje, né? Então, fração 34 sobre 100, né? Então, camisas, 34 sobre 100. Chuteiras, 25, né? Então, vai ser 25 sobre 100. Bolas, 23 sobre 100. E luvas, são 18? 18 sobre 100. Agora é fácil da gente completar aqui do lado, né? Forma decimal, 34 sobre 100 é 0,34. Lembrando, eu tenho 2 zeros aqui no denominador, eu tenho que ter 2 casas decimais. Aí eu coloco o numerador ali e vejo a quantidade de casas decimais para ser 2. Então, 0,34. 23 centésimos, 23 sobre 100, né? Eu vou colocar o 23. Eu tenho que ter 2 casas decimais, ó. 1, 2, a vírgula para aqui, 0,23. 18 centésimos, 18 sobre 100, né? Eu tenho que ter 2 casas decimais, porque eu tenho 2 zeros no denominador. Então, 1, 2, vírgula vai ficar aqui, 0,18. E agora, em porcentagem, significa o quê? 34%, 25% e 18%. Beleza? Número 14, para finalizar. Então, para calcular as porcentagens, 40% de 500 é simplesmente 40 sobre 100, eu troco 40% por 40 sobre 100, a fração, né? E o D vira um vezes, e depois ou eu simplifico, eu vou fazer mais simplificando, tá? Para não fazer muitas contas. E aí eu vou encontrar meu resultado. Olha só, letra B, 25% de 800. Então, na verdade, é 25 sobre 100 vezes 800. O que eu vou fazer aqui? Não vou multiplicar 25 por 800. Eu vou simplificar aqui, ó. 0 com esse 0, 0 com esse 0. Na verdade, eu dividi por 100, tá certo? Dividi por 10 e depois dividi por 10. Aí restou o quê? 25 vezes 8. 25 vezes 8 vai dar 200. Então, a letra B é a resposta 200. 4% de 2.500. Então, 4% eu vou trocar por 4 sobre 100. O D vai virar um vezes. E o 2.500 vai seguir aqui. O que eu vou fazer? Vou multiplicar 4 por 2.500? Não. Vou fazer minha conta ficar fácil. Ó. Cancela 0 com 0, cancela 0 com 0. Eu posso fazer isso porque já estamos em uma multiplicação aqui. Certo? Eu posso fazer isso. Se fosse soma, já não podia fazer. Tá bom? Então vai ficar 4 vezes 25. 4 vezes 25, vou colocar aqui de azul para ficar no mesmo padrão.
4 vezes 25 vai dar 100. Letra D. 0,5% de 4.000. Então, você coloca assim, ó, dessa forma. 0,5% é por 100. Assim mesmo, tá? Vezes 4.000. Então, 0,5 sobre 100 vezes 4.000. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Cortou esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Restou o quê? 0,5 vezes 40. Se você multiplicar 0,5 vezes 40, você vai obter 20, tá? Mas pensa dessa forma aqui que eu vou fazer, ó. O que é 0,5? 0,5 vezes 40. 0,5 não é a fração 1/2, não é? Quando você multiplicar 1/2 vezes 40, você vai trocar só o 0,5 por 1/2, tá? Então, 1/2 vezes 40 é 40 vezes 1, 40, dividido por 2, 20. Você obtém mais rápido. Tá certo? 30% de 700. Então, é 30 sobre 100 vezes 700. Mesma coisa. Cancela 0 com 0, 0 com 0. Vai ficar 30 vezes 7. 3 vezes 7 é 21. E tem um zerinho aqui. Aí fica 30 vezes 70. 30 vezes 7, 210. Beleza? 12,5 sobre 100, que é o 12,5%, vezes 2.000. O que você vai fazer aqui? Corta esse 0 com esse 0, esse com esse, e você vai ter 12,5 vezes 20. Vamos ver aqui. 12,5 vezes 20. E aí vai ser o quê? Olha só. Preste atenção nessa outra forma aqui. Ó, eu tenho 12,5 vezes 20. Quando eu tenho um 0 aqui e tenho uma vírgula aqui, na verdade, a vírgula vai andar para cá, tá certo? Vai ficar 125 vezes 2. 125 vezes 2 vai dar 250. É uma outra forma de fazer essa conta mais rápida. Eu só ando com a vírgula. Porque aqui, na verdade, o que é 12,5, né? 12,5 é 125 décimos, não é não? Porque aqui, ó, aqui vai ter uma casa decimal, só que isso está multiplicado por 20. E aí o que você faz? Cancela esse 0 com esse 0 e vai ter 125 vezes 2, 250, que é a minha resposta. Certo? E letra G, 3% de 2.340. Vamos lá. Cancela 0 com esse 0. E aí você vai ter o quê? 3 vezes 234, né? 3 vezes 234. Vai ter 702. 702 sobre 10, porque não cancelei totalmente ali, né? Os zeros, então ficou sobre 10. E agora ficou fácil, né? 702 décimos é o 702, e eu vou ter, pelo fato de eu ter um zerinho aqui, eu vou ter uma casa decimal, 70,2. Tranquilo? E para finalizar a letra H, 11% de 3.000. O que eu vou fazer? De novo, cancelar 0 com 0, 0 com 0. E aí vai ter 11 vezes 30. 330, né? 11 vezes 3, 33. 33. E eu vou acompanhar um 0 ali. 330. Tá beleza? Tranquilo? Então a aula de hoje está encerrada. Até a próxima. Tchau, tchau.